Olá, deusas maravilhosas, espero que todas estejam bem. Então, continuando nesse nosso caminho de autodescoberta, né, autoconhecimento, partindo aí do princípio que a gente está bem no início, no primeiro degrauzinho, tentando aí se autodescobrir. Hoje eu vou fazer uma correlação entre os arquétipos femininos e a fisiologia do ciclo menstrual, para a gente começar a entender, e na semana que vem isso na prática, né? Quais que são as relações e como que isso a gente pode comparar, como que isso ocorre. Então, o objetivo, claro que não é esgotar, é só lembrar, né, como que ocorre o ciclo menstrual, o que está envolvido aqui e relacionar com os arquétipos femininos que a gente tem conversado, tem lido nas últimas semanas, tá? Então, o ciclo menstrual, ele é um ciclo hormonal, né? Então, o ciclo menstrual, ele é regido por hormônios que são secretados tanto pela hipófise, que fica na base aqui do cérebro, como pelos próprios ovários. Então, a gente tem duas fases bem distintas dentro do ciclo menstrual. A primeira fase é a fase folicular, que vai do primeiro dia da menstruação até o dia da ovulação, né? Depois da fase da ovulação, até um dia antes da próxima menstruação, a gente está na fase lútea. Essa figura ela foi pensada por um ciclo de mais ou menos 29 dias. Lembrando que, em média, um ciclo menstrual tem 28, 29 dias. Ele pode variar entre 21 até 35 dias e ser considerado saudável, né? E ao longo da vida, aí uma mulher pode ter 400 ciclos menstruais. Tá, então a primeira fase do ciclo é a fase folicular, né? Ela começa no primeiro dia da menstruação até a ovulação. Então, o que pode variar dentro de um ciclo é a ovulação, né? Se a ovulação ocorre, a menstruação vai acontecer. Então, a menstruação ela depende da ovulação para ocorrer, né? Então, nessa fase, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é secretado aqui pela hipófise, né, ele vai dar início ao processo de maturação dos folículos nos ovários, tá? Esses folículos, eles são umas espécies de bolsinhas, digamos assim, né, que contém vários óvulos não maduros. Então, na fase folicular, o FSH vai estimular a maturação dos folículos e um só, né, é que vai chegar na fase da ovulação. Nessa fase, o hormônio dominante é o estrogênio. Então, ele vai aumentando, né, a quantidade secretada até o dia da ovulação, onde ele tem o pico de estrogênio. Então, logo após a menstruação, ocorre o crescimento do nível de estrogênio, né? Então, com o aumento da quantidade desse hormônio, a gente se sente muito mais ativa, energizada, disposta, aumenta a libido, a gente se sente mais bonita, aumenta a nossa disposição, a gente fica mais alegre, né? Também aumenta a produção de serotonina, dopamina, né? Que são hormônios que estão relacionados aí a bem-estar, felicidade e prazer. Então, a fase folicular a gente pode comparar à primavera do ciclo menstrual, né? Uma energia de expansão e de início de um novo ciclo, né? A gente se sente muito mais confiante, toda a nossa força criativa, nossa energia, ela tá mais ativada nessa fase, tá? Então, ela não tem uma duração fixa, né? Ela vai variar de acordo com o período que o folículo vai levar para crescer e liberar o óvulo. Então, a secreção aqui que vai fazer com que o folículo cresça, mature e libere esse óvulo. O estrogênio ele também vai incentivar, estimular o crescimento do revestimento interno do útero e produção do muco cervical, né? Então, o muco cervical
é como um gel, né? E a gente pode perceber ele quando a gente passa o papel higiênico, né? Vai fazer a limpeza. A gente consegue, ou na calcinha, enfim, a gente consegue perceber esse muco cervical, né? Quanto mais próximo a gente está da ovulação, mais líquido e transparente ele fica, né? Então, é aquele aspecto de clara de ovo, quanto mais próxima da ovulação, né? Então, ele é um fluido que ele é saudável, ele é muito diferente dos corrimentos, né? Que indica que existe alguma coisa errada, né? Com o nosso organismo. Ele é um fluido saudável, né? Ele é que tem o pH alcalino e ele também que vai permitir aos espermatozoides que passem pelo canal vaginal, que é um ambiente ácido, e que eles sobrevivam ali nas tubas uterinas por 72 horas, né? Até 72 horas. Então, por isso a presença do muco cervical indica que estamos férteis, tá? Perto da ovulação aqui, então, o estrogênio ele vai alcançar o seu pico, né? O muco ele fica cada vez mais líquido e a nossa libido está em alta, né? Ficamos mais atraentes, nosso cabelo fica bom, a pele boa, nos sentimos bonita, a libido aumenta, né? Enfim, é a natureza na sua tarefa de perpetuação da espécie, né? Então, na ovulação, no momento da ovulação, então quando o folículo finalmente ele amadurece, aí vem um hormônio que chama luteinizante, que é o LH, né? Ele vai aumentar aqui, vai dar um pico nele e por isso o ovário vai liberar o óvulo, tá? Depois de sair do ovário, o óvulo vai ser captado aqui pelas fímbrias, né? E levado até as tubas uterinas. Então, o óvulo ele tá saindo aqui do ovário, vai ser captado aqui pelas fímbrias e vai para a tuba uterina. No momento da ovulação, muitas mulheres conseguem até sentir, né? É alternado o ovário que vai liberar o óvulo mensalmente. Então, um mês é o direito, no outro é o esquerdo. Então, muitas mulheres conseguem sentir até uma leve dor, uma leve fisgada, né, em um dos lados que o ovário que está liberando, tá? Em um ciclo pode ocorrer uma dupla ovulação também, claro, né, dos dois ovários. O óvulo ele vai ficar viável aqui no organismo por até 24 horas. Então, se não ocorrer a fecundação, ele vai se desintegrar e vai ser reabsorvido pelo organismo, né? Então, a ovulação, né, para um ciclo aí de 29 dias, vai ocorrer aqui entre o 14º e o 15º dia do ciclo menstrual, tá? Mas ele pode ser um período mais curto ou mais longo para acontecer. Então, a gente não consegue precisar a data da ovulação, mas a gente pode perceber esses sinais do nosso organismo, do nosso corpo, né, que indicam a proximidade da ovulação, que é a presença do muco cervical, também muda a altura do colo do útero, né, quando a gente está fértil, o colo fica mais alto, macio, o orifício do colo do útero fica levemente aberto, né? Enfim, sentimos o muco cervical mais líquido, então fica mais úmido e com a libido em alta, né? Estamos querendo namorar. No período próximo à ovulação é quando a gente está fértil, né? Então, estar fértil significa o quê? Né? Que a gente caso a gente tenha uma relação sexual, a gente tem chances de engravidar nessa relação. Então, após a ovulação, a gente tem sinais que indicam que ela ocorreu também, né? Que aqui a gente está vendo a temperatura basal, que ela aumenta significativamente após a ovulação, a mudança no padrão do muco, né? E do colo do útero. Aí ele vai se fechando, o muco ele fica mais seco também, né? E a ovulação é um evento que dura 24 horas, mas a gente pode estar fértil por mais do que isso, né? Por quê?
Quando o muco cervical ele está líquido e recebendo ali os espermatozoides, fazendo como se fosse fios para que eles cheguem, passem ali o canal vaginal que é ácido e adentrem ali o útero, né, as tubas, enfim. Antes disso, antes do período do dia da ovulação, a gente já consegue ter óvulos viáveis dentro do nosso corpo, mantê-los viáveis até o dia da ovulação. Então, normalmente a gente conta um período maior aqui de fertilidade, né? Porque não é só no dia da ovulação que a gente pode engravidar, mas sim antes, momentos antes e até 24 horas depois da ovulação. Dias antes até 24 horas depois da ovulação, tá? Ok, aí depois da ovulação a gente começa ali a segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, né? Essa fase, ela vai do dia da ovulação até um dia antes da próxima menstruação, né? O folículo vazio, então aquele saquinho que guardava ali o óvulo, né? Ele vai se transformar em uma glândula endócrina temporária, que é o corpo lúteo, tá? Esse corpo lúteo, ele vai produzir progesterona, tá? Então ele vai produzir progesterona dentro ali do ovário, da tuba uterina, e ele vai atuar no endométrio. Vai deixar o endométrio nutritivo, vascularizado e permitindo a sustentação ali de uma possível gestação. Então, já prevendo a fecundação, né, o zigoto, a progesterona vai fazer com que o interior do endométrio fique vascularizado, seja ali um aconchego para esse zigoto que pode ter sido fecundado, tá? Então, até o nome do hormônio, né, que é progesterona, é progestação, né? Então, a ação da progesterona, ela vai elevar a temperatura do corpo, tá? Então, monitorar a temperatura do corpo também, em repouso, também confirma, né, a ocorrência da ovulação. Se o óvulo não é fertilizado, então, entre 10 e 16 dias após a ovulação, o corpo lúteo vai se desintegrar. Então, não houve fecundação, não há um zigoto se prendendo aqui no endométrio, o corpo lúteo vai se desintegrar e vai deixar de produzir progesterona. Então, a gente tem uma queda na produção de progesterona aqui pelo corpo lúteo, né? O que determina a duração dessa fase lútea é a duração do corpo lúteo, né? Que normalmente não ultrapassa aí 16 dias. Então, com a desintegração dele, há uma queda nos níveis hormonais e essa queda, ela vai desencadear mudanças de humor, né? E algumas mulheres sofrem bastante com essa mudança de humor. Em torno de 4 dias antes da menstruação, que, né, é conhecida como TPM, tensão pré-menstrual. Ele pode ser percebido de uma outra forma, né, de maior criatividade, onde a gente pode acessar emoções profundas, né, mas a gente precisa de um tempo maior para nós mesmas. Para muitas mulheres, esse é um período muito desafiador, né, e especialmente num mundo que é linear, né, não é cíclico, o mundo continua linear, né, temos que ser produtivas todos os dias, seja no trabalho, em casa, né, enfim. O mundo prossegue linear, mas nosso corpo, as mulheres são cíclicas. Então, talvez esse seja o grande embate aqui, né, do sofrimento mesmo de muitas mulheres. Então, a queda da progesterona vai estimular a contração uterina e vai ocorrer o que? A menstruação, né? Então, ela vai desprender esse revestimento interno que foi ali produzido para que um zigoto, um possível óvulo fecundado, pudesse ser fixado, né, ser nidado ali. Então, a menstruação vai ocorrer, então, né, vai se desprender toda essa camada interna
E durante a menstruação, né, a gente sente uma diminuição da energia e um cansaço físico bastante grande. Muitas mulheres têm cólica, desconforto, né, dói a região lombar, região pélvica, mas não deveria ser tão forte, né, a ponto da gente não conseguir desempenhar nossas atividades normais, né, não de precisar usar analgésicos muitas vezes, né. Se a dor é muita, também é alguma indicação de que algo não está bem, né. A menstruação ela é comparada ao inverno do ciclo, né, uma vez que ela vai pedir descanso, vai pedir recolhimento, né, então é importante saber reconhecer, diminuir um pouco desse nosso ritmo nessa fase, tá? Então, é isso, né? O ciclo fisiológico aqui colocado, né? O ciclo menstrual que ocorre com a alta, baixa de hormônio, tudo o que está envolvido, né? A questão ovariana, a questão uterina, a questão de outros hormônios envolvidos, né? A alta, a queda, o que ocasiona, né? Então, isso a gente vai comparar, né, com os arquétipos femininos e fazer essa relação também com a lua externa, tá? Bom, eu vou falar de cada uma das fases mais pra frente bem detalhadamente, tá? Agora eu vou só dar uma introdução, tá? Então, a nossa fase menstrual, ela é comparada, ela é a nossa lua nova, tá? E o arquétipo é da bruxa ou da anciã. Durante a nossa fase menstrual, a gente tem menos energia física, toda a nossa força está voltada para dentro, para a nossa energia espiritual e psíquica. A gente tem uma maior abertura para o inconsciente, a gente consegue acessar sonhos, memórias, visões para dar vida a projetos que poderão ser executados em outros momentos do ciclo, tá? Então, o que pede, né? Pede para se recolher, para olhar para você, para meditar, para fazer trabalhos manuais que você goste, para que você tenha esse período, se dê ao luxo de ter esse período com você mesmo, tá? A energia do inverno é do recolhimento, da pausa, né? Tem uma retração da energia vital e a vida está voltada para os espaços internos, mas é um período de muita potência também, né? Porque durante esse período, o corpo e a mente, elas passam por um processo de limpeza também, né? Além de ser física, há um processo de limpeza dentro de nós e a gente precisa deixar aí junto com o sangue menstrual aquilo que a gente não precisa mais, que não queremos mais em nós mesmos, nas nossas vidas, né? Então, é importante nesse período a gente evitar locais, até pessoas, né, que não nos acrescentam. Então, deixar entrar somente aquilo que nutre, que abastece energeticamente, né? Então, é fazer essa relação dentro de você, da tua fase, com a lua externa. Também você vai ver muitas vezes o quanto é conflitante, né? Por exemplo, se você está na tua fase menstrual e a lua lá fora é lua cheia, é uma lua de expansão, de criatividade, ao invés de estar recolhida, você está em expansão, há um conflito muito grande, né? Então você sente essa energia da lua cheia, mas ao mesmo tempo você quer estar recolhida, né? Então muitas vezes isso acaba interferindo nos nossos relacionamentos, no que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? E a fase menstrual, né, de voltar nossa atenção para nós mesmas, é uma fase que a gente precisa fazer a proteção do ventre, né? Então muitas mulheres usam cinturões lunares para que a gente consiga proteger e ao mesmo tempo aquecer esse ventre, né? Então, sempre lembrando que é uma fase de muito respeito, né? Porque a gente está ali liberando um líquido de vida, de geração de vida, né? A nossa lua interna que a gente fala, né? Então,
há várias práticas hoje e até um certo modismo em pensar em implantar a lua, mas é preciso fazer isso com bastante consciência, né? Porque é um líquido vital, né? É uma força vital que está saindo de dentro de você. Então, a intenção é: se respeite nessa fase, né? Respeite teus limites, saiba que você não vai poder assumir compromissos de desgaste físico, né? Ou tente evitar, né? Porque não vai dar muito certo com a tua lua interna de recolhimento, tá? Então essa é a fase menstrual, né? Aí a gente tem a fase pré-ovulatória, que é logo após a fase menstrual. Então, após a menstruação, já começa ali a questão da maturação do folículo até a ovulação. Então, a fase pré-ovulatória, ela é de lua crescente, né? Então, é a donzela, a fase jovem, fase menina. Então, a energia vital, ela é intensa, ela está sendo projetada para fora, né? Você tem mais disposição, né? A gente viu ali a questão hormonal, então a gente tem o estrogênio em alta nessa fase, né? Ele vai aumentando a secreção até o período, até o dia da ovulação, né? Então a gente tem mais disposição, a gente se sente mais energizada, ativa, a gente está mais confiante, independente. Então é uma energia diferente, né? É extrovertida, é dinâmica, né? É para fora, é uma fase positiva, uma fase jovial. Ela equivale ao início da primavera, né? Início de um novo ciclo com inspiração, esperança. Nessa fase a gente pode se sentir mais propensa a descobrir e aprender coisas novas, né? Então a realizar aquilo que planejamos. Então ali no período menstrual, né, na fase anciã, bruxa, a gente consegue projetar, mas isso ainda é interno. E aqui a gente consegue começar a planejar, colocar para fora e a organizar coisas. É um período propício para isso, né? A gente tem mais força para fazer acontecer, para ter iniciativa, para dar início a sonho, a projetos novos, né? Então esse é o período, né? Então ela está relacionada à fase jovem da mulher, né? De fazer acontecer. E a lua é a lua crescente. A fase ovulatória, né, a gente conhece aí como a mãe, a fase mãe, né, a fase lua cheia. Nessa fase, a gente está mais sensível e com uma energia totalmente voltada para fora, né? Porém a sensibilidade em alta. E continua esse momento de expansão, né? Ele chega no ápice, esse momento de expansão. A gente está mais comunicativa, mais disponíveis para os outros, né? Para manter as relações de amizade, as relações amorosas, né? Então, a gente está mais disponível, está querendo conversar, está querendo interagir, a gente se sente mais amorosa, se sente mais compassiva, comunicativa e também muito mais atraentes, confiantes, né? E tem a ver com a liberação do hormônio, que a gente realmente está mais bonita, né? A natureza trabalha para isso, a gente precisa perpetuar a espécie. Então a gente está mais atraente, mais confiante, está mais bonita, tudo fica melhor e a libido aumenta e a gente tende a sentir mais desejo sexual, né? Nessa fase a gente simplesmente né? O que acontece, a gente flui com o ambiente, a gente age com maior aceitação, mais fluida, a gente não tem não quer controlar, né, os nossos processos, o nosso humor, né, a gente deixa acontecer. Então é um período que é ótimo para socializar, para marcar encontros, para desfrutar a vida, para celebrar, né? A energia da mãe é expansiva e aqui ela encontra aqui o ápice, né, da expansão. Então, é a energia do verão, né, onde a gente tem a abundância do sol e, por consequência, do alimento, da lua cheia, de plenitude e luminosidade. Então, a fase da mulher é a fase adulta, né, também conhecida como a mãe. E por último, a gente tem aí a fase pré-menstrual, né, que nosso hormônio
declina, nossos hormônios declinam e a gente entra nesse paradigma, né? Que de novo, então, a energia vai voltar para dentro, para o nosso interior, né? Então, nessa fase a gente manifesta a nossa feiticeira. E é um tempo de analisar, de recolher, de transmutar a energia. Então, a energia física ela começa a diminuir, né? Aumenta a nossa força criativa, nosso poder intuitivo, né? Esse poder intuitivo ele vai ter também o ápice lá no momento da menstruação, né? Pré-menstrual e menstrual. Então, é um tempo de analisar, de recolher, de transmutar, né? A nossa energia física ela vai começar a diminuir e vai aumentar a nossa força criativa e nosso poder intuitivo, né? O pensamento ele fica mais difuso, ele dificulta o planejamento, a realização, né? Ele vai aumentando a nossa criatividade, mas em recolhimento, né? A gente não está mais nessa energia de expansão. Nessa fase vem à tona várias verdades para a gente, né? Então a gente começa a reavaliar, né, o que a gente está vivendo, quais são as relações, a gente começa a analisar, a se autoanalisar. Então as nossas verdades vêm à tona com relação à nossa vida, nossas relações, nossa família, nosso trabalho, enfim, o que queremos ser, o que somos, o que almejamos, né? Então, o que está sendo omitido ou reprimido, ele costuma vir à tona nesse momento, né? Então, a gente precisa ouvir, precisa estar pronta para nos ouvir. A gente não pode achar que a gente está irritada, ou que a gente está numa loucura, numa irritação. A gente não pode calar essas angústias, a gente precisa deixar que essas informações cheguem, que é o período para essas informações chegarem. Então, críticas, frustrações, impaciência que surge nessa fase revelam coisas que precisam ser transformadas em nossas vidas. E a gente precisa sentir isso para poder transformar, né? Então, a gente precisa saber escutar e honrar essa fase que é chamada de feiticeira, né? E ela pode ajudar a curar a nossa relação com esse período que é tão desafiador para muitas mulheres. Então, deixar vir à tona, né? Escrever sobre coisas que você traz à tona, coisas que você precisa mudar, né? Reavaliar projetos, reavaliar a vida, né? Escrever, usar a sensibilidade para criar, né? E também, como é importante a gente viver, né? Também dançar, liberar expressividade, liberar da forma que você acha que cabe mais a sua personalidade, como você gosta. É lendo, é escrevendo, né? É importante escrever sobre esse período, né? Então, a fase da mulher é a mulher de meia idade, né? A mulher da menopausa e é comparada à estação do ano outono. E aqui um outro modelo que traz, né, a questão do ciclo também, então a fase aqui da menstruação, né, que é a fase de morte e renascimento. Então a gente tem aqui a anciã, né, morte e renascimento. Então todo o ciclo a gente fala que ocorre morte e renascimento, né? A lua nova, né, é comparado ao inverno e a hora à meia-noite, né? Digamos assim, então ao período escuro, mais escuro. Aí a gente tem a fase folicular aqui, a questão da lua crescente, que é a fase menina, donzela, comparada à primavera, ao horário 6 da manhã, né? Então já é outra energia aqui de expansão, né? A ovulação, que é comparado à fase da lua cheia, mulher adulta, ao verão e ao horário meio-dia seria, né? A fase mãe. E a lua minguante, que é comparada à mulher de meia idade, né, adulta, a hora seria 18 horas e a estação do ano, o outono. A gente vai começar a preencher as mandalas, né? Eu vou fazer um outro vídeo ou áudio
instruindo esse preenchimento. E depois disso a gente vai começar a observar essas fases dentro da nossa lua interna e comparando com a lua externa, tá? Para ver, vocês vão perceber, vão se autoconhecer, vão perceber padrões, né? Mas é preciso ter uma certa persistência nesse sentido, né? De saber que não é de uma hora para outra, não é um único ciclo que você vai preencher e vai saber, vai se conhecer. Então, é interessante escrever sobre você, é interessante fazer a mandala lunar, estar consciente desses ciclos, mas não deixar de vivê-los intensamente, né? Mas já sabendo, tendo esse domínio de conhecimento, tá? Então, eu vou deixar vocês com esse vídeo. Eu quero saber de vocês se tudo isso faz sentido para vocês. Me mandem alguma coisa no privado ou aqui no grupo, né? O grupo ele pode ser usado para debate nesse sentido. Vamos focar naquilo que a gente tá tentando praticar, colocar em prática agora, tá bom? Então, um abraço bem quentinho para vocês e a gente continua essa conversa no final da semana.